estou conhecendo a literatura dele. É, bacana, então, que a Tati estava falando já das oficinas, e tem muita gente que dá oficina, né? E muita gente que me pede oficina há muito tempo, e as pessoas sempre falam, mas não tem oficina de escrita, as pessoas querem essa prática de escrita criativa e tal. E eu sempre reluto em dar oficinas de escrita criativa, primeiro porque eu não gosto muito dessa lógica que se criou de vender cursos, assim, com uma lógica meio publicitária de você já pensou em ser escritor? Ganha dinheiro sem ser de sabe? Essa lógica, assim, de mais publicitária do que didática, assim, né? Que muita gente vendendo curso sobre tudo na internet, né? Essa coisa de gente vendendo curso sobre como vender curso, né? Então, eu sempre reluto nessas questões de dar curso. E o curso de escrita, eu já participei de alguns, assim, de pessoas que dão há muito tempo, como Marcelino Freire, a Carol Rodrigues, já participei como convidado, e às vezes me chamam, uh, mas eu reluto um pouco também por isso, porque eu acho que cada um encontra a sua forma de escrever. Eu acho que a técnica básica para você se tornar um escritor, todo mundo tem, ou pelo menos todo mundo que está por aqui, né? Que é a alfabetização, que é o básico. E a partir da alfabetização, você tem essa técnica básica que você vai começar a escrever, a desenvolver as suas narrativas. E eu acho que cada um encontra as suas formas de contar histórias, de criar histórias, né, através da escrita. Eu acho que a básica, claro, uma das melhores ferramentas é sempre a leitura. Quanto mais você lê, quanto mais você entende de literatura, melhor você escreve. Mas também não necessariamente, porque tem muita gente que é grande leitor, né, que é os acadêmicos e tal, mas que ficam engessados exatamente pelo peso da influência, né? Conhece tanto de literatura que, na hora de se expressar, tem esse bloqueio. Mas, para mim, a escrita sempre foi uma necessidade, foi uma necessidade de expressão, que é um moleque adolescente, né? Fiz filme, fiz vídeo, fotografia, tinha uma banda e tal. Tem aquela coisa que você procurando as suas formas de expressar quando você é adolescente, que você acha está encontrando seu próprio universo, você acha que você tem muito a dizer, né? Começando a vida, mas você está sedimentando o teu universo, então você acha que você tem muito a comunicar. E eu acabei desenvolvendo espontaneamente pela escrita, porque eu tinha muitos livros em casa, porque, né, minha mãe sempre trabalhou com livros, ela trabalhou na Biblioteca José Mingles, então eu sempre tive esse incentivo e acabei desenvolvendo como autodidata mesmo. Então foi mais uma necessidade, uma vontade e sempre um grande prazer a escrita para mim. Então, eu não entendo muito quando as pessoas me procuram com esse sofrimento de falar, não sei, queria tanto ser escritor, mas não consigo escrever, queria técnicas de escrita. Porque eu acho que se não é inevitável, se a escrita já não está em você, você já não expressa isso naturalmente, para quê, entendeu? Então, você vai procurar algo que te dê prazer e que você vai desenvolver espontaneamente, né? Tem gente que aprende a tocar piano sozinho, tem gente que aprende a tocar violão sozinho, ou começa a fazer vídeos pro Instagram e acaba se desenvolvendo como videomaker e cineasta. Então, eu acho que o principal é essa paixão, não só pela literatura, pela leitura, mas por achar que tem um universo próprio, que tem algo a contar, algo diferente a contar. Eu acho que essa é a ferramenta. E aí a leitura, claro, eu acho que é o principal para desenvolver como escritor, mas não só. Acho que várias artes narrativas podem te acrescentar como escritor, né? Com cinema, televisão, as novelas, séries, todas essas formas narrativas, você aprende como contar uma história e você pode usar isso no livro. Teatro, principalmente, que é muito uma arte da palavra, assim, eu acho que o teatro se comunica muito diretamente com a literatura, porque é isso, porque ele não tem tantos elementos, né, de câmera, de cenário e tal. Ele é muito uma arte da palavra, assim como a literatura. Para mim, eu acho que é a arte mais próxima mesmo
da escrita do romance, do conto, é o teatro. O teatro é uma coisa que sempre que eu vou ver uma peça, eu falo, nossa, essa história, uma história pode ser contada dessa forma também, né? O circo, né? O Cláudio Dutra conhece bem, eu tô lendo um romance dele, que ele bebe muito do circo, então acho que tem essas várias formas, assim, de você encontrar formas de contar uma história. Mas daí, quando as pessoas me procuram, muito eles falam, que eu queria oficinas de escrita, eu queria exercícios de escrita, eu percebo que muita gente que procura isso é porque não necessariamente gosta de escrever ou tem prazer de escrever e quer se desenvolver mais. Eu acho que tem muita gente que quer ser escritor sem ter desenvolvido antes esse prazer pela escrita. E querer ser escritor quero ter um livro publicado. Eu vejo muito, acho que todo escritor vê muito isso, gente que não tem nenhum, não escreveu nada, não tem nenhum livro, mas fala, nossa, eu tenho uma história que daria um livro, minha vida daria um livro. E tem aquela máxima, né, de que livros não se fazem com ideia, livros se fazem com palavra. Então, não basta você ter uma puta ideia, você tem que saber colocar aquela ideia no papel. E eu acho que para você desenvolver isso, a primeira coisa que você tem que ter é esse prazer da escrita, esse prazer até físico do digitar ou do escrever manual, que seja, ou do datilografar. Acho que é um prazer até físico, assim, como um dedilhar num piano. E daí você vai desenvolvendo. Mas o que eu percebo é isso, quando as pessoas procuram uma oficina, é que elas não desenvolveram esse prazer, talvez ainda, elas estão à procura desse prazer, talvez porque elas queiram ser escritores, né? Antes de ter desenvolvido esse prazer, eles querem ter esse prazer de ter um livro, de ser reconhecido como um escritor, porque, claro, a escrita é a arte mais solitária que existe, talvez só rivalizando com as artes plásticas. Então, eu acho que mexe muito com o ego, é isso de você fazer sozinho. Com certeza foi o que me conquistou como adolescente, você poder fazer sozinho o teu próprio universo, você não depende de ninguém. E eu acho que no curso vocês vão perceber isso mesmo, que por mais que tenha muita gente envolvida no fazer do livro, a bola está totalmente com o escritor. Você não pode ficar esperando que uma editora vai te dar a solução, que o editor vai te dar a resposta para o teu livro que você não conseguiu encaminhar. A bola está total com o escritor. Então, acho que isso mexe muito com esse ego de quero ser escritor, é de que, assim, você quer ser responsável por uma obra de arte, você quer ser responsável exclusivo por uma obra de arte. Olha, eu que fiz, tá o meu nome lá, né? Diferente de um filme que você tem a visão você pode ser o diretor, mas você tem a visão do produtor, a forma como como o ator interpretou, a forma como o editor depois editou. Um livro está totalmente na mão do autor. E daí, claro, a forma como o livro é percebido pelos leitores tem a leitura, né? Você colocou da tua forma, mas a forma como o livro está sendo lido você não sabe. Mas você imagina que sabe. Você, como autor, você acha que, pô, o que eu queria dizer está aqui. O que eu queria comunicar, o que eu tinha a acrescentar ao mundo, o que eu queria materializar, as minhas ideias estão materializadas no mundo e estão aqui. E, e você raramente vai saber o que o autor, o que o leitor realmente aprendeu, né? Absorveu disso. Você fica com a visão de que você está passando o teu mundo. Eu sempre falo, o autor não tem palmas, não tem risada, né? A gente não tem aquele feedback que o ator em cena tem, de falar uma coisa, as pessoas assim, ou chorarem, ou se emocionarem, ou aplaudirem no final. Quer dizer, o escritor solta e ele acha que ele está soltando isso para o mundo da forma que as pessoas vão absorver isso da forma como ele soltou. Então, pensando em tudo isso, é que eu formatei esse curso já faz alguns anos que eu tenho dado, que é isso, de que, tá bom, então tudo bem, você quer ser escritor, você adora escrever, você já criou esse prazer pela escrita, então vou te explicar como funciona isso do livro. Ou não, ou isso, a pessoa ainda não desenvolveu esse prazer pela escrita, ela não está começando a tatear,
mas ela quer ser escritora. Eu falo, tá bom, você quer ser escritor? Então deixa eu te explicar como é a vida do escritor, como é que funciona o livro em si, e a partir daí, aí você vai ver se você realmente quer ser escritor, se você está disposto a fazer isso. Porque eu sempre falo que o mais gostoso para mim sempre é a escrita do livro. As pessoas ficam sempre muito ansiosas em publicar. Acho, claro, é natural que um autor que passou meses ou anos escrevendo um livro, é natural que ele queira que aquilo chegue às pessoas de alguma forma, mas eu sempre falo que a parte mais, o maior prazer está na escrita. Os resultados são sempre frustrantes, sei lá, a não sei que você seja o Itamar Vieira, que tenha, né, se torna um best-seller inesperado. Acho que os resultados são sempre frustrantes, e acho que mesmo para o Itamar, né, a gente vê as entrevistas que ele dá, como ele recebe as críticas, por exemplo, você vê que ele percebe, ele vê que o livro não pode estar até sendo bem recebido, mas não recebido da forma como ele planejava, e daí ele fala, meu livro tá sendo vítima de racismo, né, umas coisas que ele falou. Eu acho que é sempre frustrante a experiência do escritor. Então, esse curso é muito para explicar, olha, é assim que é feito o livro, é assim que funciona, é isso que você vai ganhar, é isso que você pode ganhar, é isso que você talvez tenha que pagar se você quer uma autopublicação, é aqui que você pode chegar. Eu brinco que é um pouco um curso para você desistir de ser escritor, mas eu brinco meio de cínico que eu sou, mas eu acho que muitos dos cursos que eu fiz, que eu dei, eu vejo pelos meus alunos, eles acho que muitos se apaixonam ainda mais, assim, eles percebem como a grande paixão está no ato de fazer o livro, e eu acho que a literatura também tem acho que tem várias, eu sempre falo, acho que tem várias vantagens da literatura, tem várias qualidades exclusivas da literatura. Uma, como eu falei, é essa de você estar sozinho, você poder trabalhar sozinho, está tudo com você. Então, para as pessoas individualistas e misantropas e tal, eu acho que é uma grande escolha. Mas também é uma arte barata, né, que não só para o autor, que não envolve grandes investimentos, só de tempo, talvez, e também é uma arte barata para se publicar, para se autopublicar, ou para as editoras investirem. Você vê, eu, por exemplo, eu sou um autor bastante lá do B, que publico por editoras grandes, né? O meu livro mais recente, que eu lancei pela Companhia das Letras, chama Viado Assassino. Ele nunca seria uma arte inviável em qualquer jamais conseguiria fazer um filme Viado Assassino tão facilmente ou uma série Viado Assassino com essa temática, mas como o livro é um investimento razoavelmente barato, você consegue publicar para uma grande editora investe nisso porque não é um investimento tão grande, né? A gente vai falar muito sobre isso, assim, sobre os investimentos do livro, os investimentos de tempo e de temáticos mesmo, aonde você pode chegar no livro, não só fisicamente, mas aonde você pode chegar como autor, o que você pode chegar, o que você pode fazer no livro que você não pode fazer em arte nenhuma, as coisas que você pode falar no livro que nenhuma outra arte você pode fazer porque vai ser censurado, vai ser cancelado. Então eu acho que tem várias vantagens de fazer o livro e eu sou muito apaixonado pela escrita, apesar de eu ter várias frustrações nessa minha carreira de 20 e pouquinhos anos como autor, eu continuo apaixonado por contar histórias, por expressar o meu mundo, por escrever, e por isso que eu continuo fazendo, assim, cada livro que eu publico, eu acho, poderia ter vendido mais, ou poderia ter vendido para o cinema, ou poderia ter conquistado prêmios e tal, mas eu continuo fazendo porque é isso, porque só depende de mim e para mim é um grande prazer. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que é uma oficina que vai dividir com vocês muitas frustrações, ou pelo menos realidades duras do meio, também divide muitas paixões e muitos méritos da literatura que talvez muita gente nem perceba, nem se dê conta, assim, né?
as pessoas ficam só esperando, é o que eu falei, só ficam esperando o resultado, o livro publicado, eu quero escrever, quero publicar meu livro, quero ganhar um jabuti, quero vender para os Estados Unidos, quero ser publicado na França, mas não, tem outras coisas no processo muito mais prazerosas que eu espero despertar nos meus alunos. Então é isso, sempre é uma oficina para dar muito a real de como funciona. A gente vai falar muito sobre escrita, não é uma oficina sobre escrita, mas a gente vai falar muito sobre escrita, mas não escrita como, né, como exercício, escrita já pensando na formatação do livro. Assim. Tem muito isso, né, de que minha vida daria um livro, você acha que essa história dá um livro? Eu tenho uma ideia, mas eu não consigo transformar isso num livro, eu tenho algumas frases, eu tenho alguns capítulos e tal. Então, a gente vai falar muito sobre isso, o que pode dar um livro, como você pode encaminhar os seus temas de vida, sabe, os seus conceitos, as suas dúvidas, as suas grandes perturbações, as suas grandes questões existenciais, como você pode direcionar isso, transformar isso num personagem, que o personagem pode carregar uma trama e a trama vai fechar um livro redondinho ou não, que pode chegar numa editora, e daí como esse livro continua, como ele chega nos leitores, como você faz para manter essa porta aberta, porque aí tem isso, né? Tem gente que publica o primeiro livro, e daí, como você continua a carreira, como você mantém essa porta aberta para publicar um segundo, um terceiro, ou fazer o próximo livro chegar a mais leitores. Tem muita gente que publica o primeiro livro para uma editora pequena e não, né? E aí publiquei agora, publiquei já meu livro, puta, mas não deu em nada. O que eu faço? Como que eu continuo, sabe? Como que eu chego no segundo livro? Então a gente vai conversar sobre tudo isso nessa oficina. A gente divide muito isso na formatação, na escrita, né, em encontrar o livro, depois de encontrar o livro, né, a gente fala isso muito nisso na primeira aula, de encontrar o livro, depois que encontrou o livro, segunda aula, a gente fala como encontrar uma editora, como que se manda o livro para uma editora, você manda só uma ideia, você pode falar, tem uma puta ideia, vou vender para a Companhia das Letras, quanto que uma editora pode pagar pelo teu livro, quanto você pode pagar, de repente, para uma autopublicação, vale a pena? Quanto isso vai custar? Quanto você pode recuperar nisso? São as partes mais práticas mesmo, que eu sempre vou atrás, né, de amigos editores e amigos que fazem autopublicação para me atualizar de como está funcionando isso. Depois de como que funciona o meio, as resenhas, eu já lancei meu livro, mas como que eu faço para chegar na Folha de São Paulo? Como que alguém resenha meu livro? Por que ninguém está lendo meu livro? É assim mesmo que funciona? Né? Quanto que um livro vende, por exemplo? Quanto é um sucesso de um livro? Isso a gente vai falar mais, né, na terceira aula, que é depois que você já encontrou uma editora, depois que você chegou numa publicação. E na quarta aula a gente fala muito sobre a carreira do escritor como um todo, assim, ao longo prazo, e discute o que vocês estão fazendo, quais são os planos de vocês, onde vocês estão na carreira, se vocês estão com um projeto de livro, se vocês já publicaram, então querendo ir atrás de uma editora, se vocês já, né? Eu não vi todo mundo que está aqui, por exemplo, o Cláudio Dutra, eu sei que já está o teu segundo livro, né? O primeiro romance, acho que ele tem um livro de contos, né, Cláudio? É o primeiro romance inédito, né? E eu tenho já vários outros livros publicados. Tenho 4 de contos e 4 de poesia. Bacana. Então, daí a gente vai conversar sobre tudo isso, assim, os projetos que vocês estão, como que está encaminhado e tal, e daí a gente daí depois dessa última aula que eu pego os projetos dos alunos, tem aluno que vem para mim que me manda o livro como leitura crítica. O Cláudio já fez isso, apesar de não ter sido meu aluno ainda. Tem aluno que eu indico que quer uma oficina de escrita mesmo para desenvolver. Aí eu indico as várias oficinas que tem, de gente bacana, como o Trevisan, como o Adel Fuego, o Ronaldo Bressani, o Marcelino e tal. Então eu vou direcionando mais as pessoas conforme eu percebo em que nível elas estão de carreira e tal. Alguns se tornam amigos também. Depois tem muito aluno meu que depois manda o livro e eu fico
super feliz, assim, que publicou o primeiro livro e tal. Então, eu acho que é uma oficina bem prática e o principal para mim, sempre, assim, para eu me sentir bem, é não ficar fazendo assim, esta oficina vai ajudar você a publicar o teu livro pela Companhia das Letras. Com essa oficina, a tua carreira de escritor vai deslanchar. Você já pensou em viver como escritor sem sair de casa? Quer dizer, eu não faço, eu não gosto, detesto essas promessas publicitárias que as pessoas fazem nas redes, no Instagram. Eu brinco, sempre tem uma japonesa andrógena que sempre aparece para mim no Instagram falando: você já pensou em conquistar milhões de leitores e não sei o quê? Eu não tenho fórmulas, entendeu? Eu vou mostrar os caminhos. O curso é esse, caminhos para publicação. Não tenho fórmulas, eu mostro vários caminhos, até porque eu tenho 3 livros publicados. Eu tenho um livro que já foi finalista dos principais prêmios. Eu tenho o livro que ganhou o prêmio, livro infantil. Eu tenho meu primeiro livro foi publicado por um prêmio que premiava com publicação, que nem o prêmio Sesc. Na época não existia o prêmio Sesc, mas eu comecei a publicar com um prêmio para publicação. Eu tenho um livro que foi um total fracasso, não vendeu nada. Eu tenho vários livros que foram vendidos para o cinema. Então, eu mostro caminhos possíveis, assim, de sucessos, de fracassos, e não só da minha experiência, mas eu sempre vou atrás de muitos amigos que me falam, que têm experiências diferentes. Por exemplo, o Rafael Montes, que é super meu amigo, que é um super best-seller. Eu já, né, eu vejo muito com ele como que funciona esse mercado de venda para Netflix e tal. Ou gente que vive na autopublicação, que sempre está autopublicando os livros, coisa que eu não fiz. Também eu vou atrás de quanto você pagou, quanto que custa, como que funciona isso. Então, as coisas que eu não sei, eu vou atrás. Também divido muita história de bastidor, coisas que eu vivenciei nesses 20 anos, histórias que amigos contaram. Geralmente, os meus cursos, quando eu dou por conta própria, eu não gravo, até porque eu conto, acabo falando coisas demais. Conto umas histórias de bastidores que eu não sei se eu deveria contar, por isso que eu não gravo, mas aqui a Astrolab vai estar tendo gravado. Vou ver se eu vou conseguir me conter, se não vou contar fofocas do meio literário demais, ou pelo menos só fofocas publicáveis. Mas é sobre isso o curso. Essa aula gratuita hoje, essa aula aberta, é mais para vocês entenderem como que é esse curso e também, claro, para fazerem perguntas, assim, né, se vocês tiverem dúvidas e tal, de como que vai ser o curso, coisas que vocês gostariam que eu tratasse, que saber se eu vou tratar ou não, vocês podem me falar e de repente eu até posso colocar, mas se forem sugestões que se encaixem no cronograma, eu coloco aqui. Então, acho que é isso. Eu vou abrir para vocês, para quem tiver perguntas e coisas, sugestões para o curso que começa em março. Uhum. A Tati escreveu aqui direitos autorais. Vamos falar de direitos autorais, isso entra na terceira aula, basicamente, né, que é direitos depois da publicação. Então, tem coisa uma diferença. Quando você publica, você tira o ISBN, né? Antes Sim. de publicar, como resguardar a minha autoria? Sei lá em que editora que eu vou parar, você não vai pegar meus textos e vai publicar com o nome de outro. Então, Olha, tem como registrar isso antes de ir para o ISBN? Olha, Tati, eu ia falar isso antes de você perguntar, porque isso é uma coisa que sempre me perguntam. E eu acho que é muito paranoia de autor iniciante, assim, vão roubar o meu livro, sabe? Vão roubar meu livro e tal. É, existe, óbvio, uma maneira super fácil de registrar, que é pela Biblioteca Nacional. Você manda os originais para a Biblioteca Nacional, paga uma taxa. Vou até ver quanto que é a taxa, quanto está atualmente a taxa. É 60 e poucos reais. Mas está na biblioteca ainda ou está na CBL? Pela CBL dá para fazer e pela Biblioteca Nacional também. Ah, Mas pela CBL faz pela online. biblioteca eu já Na Biblioteca fiz. Nacional você ainda tem que mandar o exemplar impresso. Eu não faço isso há muitos anos, mas é uma coisa que eu, no começo de carreira, eu fazia direto, porque eu tinha essa coisa, vão roubar meu livro e tal. Não, já roubaram um texto meu. Eu tirei o site da criatura do ar, porque ele estava registrado. Para azar da criatura, ele estava registrado na BN.
Tem muito isso, assim, de que vão roubar e vão publicar. Eu não acho que, assim, reproduzir na internet tem muito. E tem muito, mesmo o livro publicado, as pessoas publicam como se fosse uma frase da Clarice Lispector, ou como se fosse frase dela mesma, né? E eu acho que é isso. Daí, nesse caso, o ISBN, se o livro está publicado, ele está protegido e você pode publicar você pode registrar para a Biblioteca Nacional e tal. Mas isso a gente fala na primeira aula, essa coisa do registro e tal. Mas eu não me preocuparia tanto com essa história de que vão roubar o meu livro, sabe? Eu vou mandar para a editora e a editora vai publicar, vai mandar para Santiago, vai publicar com o nome de Santiago, vai publicar com o nome de tal. Você tem que saber com que editora você está conversando, né? Tem que ser uma coisa séria. Editora não vai ter grande. Por que ela vai interessar mais, entendeu? Eu acho que o que eu falei, a literatura é uma arte que envolve muito pouca grana. Você paga-se pouco e recebe-se pouco. Então, essa coisa do roubo, a publicação mexe mais com o ego do que com grana. Então, as pessoas querem publicar mais porque é delas do que porque é uma puta história que vai vender horror. Então, se a história não é dela, eu não vejo muito a motivação, sabe? Eu acho que a maior motivação da pessoa em publicar e tal é porque eu escrevi. Eu quero contar a minha história. Não é assim, eu vou ganhar uma fortuna com isso. Até porque a pessoa que escreve, ela pode achar que eu vou ganhar uma fortuna. Ela não vai querer pegar a história de outro. Mas a gente conversa mais sobre isso de registro. Sempre me perguntam sobre isso. Assim, e é uma coisa. Eu fazia muito no começo de carreira. Sempre mandava para a Biblioteca Nacional e pagava taxa e tal. Que é uma coisa fácil de fazer, é barata e tal. Mas há anos que eu não faço mais isso. Assim, e eu acho que é isso. Não faz o menor sentido alguém pegar, sei lá, vai roubar o livro do Paulo Coelho e publicar com o nome do Zezinho, entendeu? Não, mas o Vai problema vender não porque é a Paulo editora, o Coelho. problema são os autores, alguns autores. Pega um texto meu, um texto seu, um texto não sei o que lá. Eu já vi caso de gente que entrou com um texto de outro num concurso e ganhou. Aí, quando o cara viu o livro, ele falou: epa, peraí, esse texto aqui é meu. Sabe? Quer dizer, tem umas fofocas também nesse meio quanto a isso, bem, bem engraçadas. Mas o cara reconheceu o texto dele no livro do concurso que ele recebeu e o texto era dele. Já contando um bastidor para você, uma vez eu fui jurado de um concurso, não vou falar qual concurso que era anônimo, né? Que você escreveu como pseudônimo, e eu era um dos jurados, e um dos livros que eu peguei para avaliar não tinha sido roubado, mas eu reconheci que era do meu pai. Nem conhecia o livro, mas falei, isso aqui foi escrito pelo meu pai, pelos personagens, pelo pseudônimo. E ele não sabia que eu era jurado, eu não sabia que ele tinha escrito, mas tive que falar para o júri, eu tenho quase certeza que esse livro aqui é do meu pai, eu não poderia avaliar, e ele teve que ser desclassificado. Mas esses são causos aí do meio, do meio. Mas a gente a gente fala na primeira aula, nessa história na primeira e na segunda, na hora de mandar para a editora e tal, sobre o registro, importância ou não de registro. Bacana até que você dividiu aí essas experiências, porque eu sempre acho que é meio mito essa coisa de que vão roubar meu livro. Mas eu acho que é isso, não custa. Quer dizer, o custo é relativamente barato, então, se você tem medo, registre. Mas a gente dá os caminhos das pedras sobre isso nas primeiras aulas. Mas mais perguntas? Sim, eu coloquei no chat, mas minha preocupação é mais, assim, eu gostaria realmente de, antes de publicar, ter alguém, ou uma agência, alguma coisa assim, que fizesse uma leitura prévia do livro e a criticasse dentro daquilo que eu pretendo e daquilo que o livro ficou. Eu fico muito preocupada com isso, porque algumas pessoas elogiam muito, outras não falam nada, e a gente fica no fio da navalha, né? Mas eu gostaria de saber se, sei lá, se existe alguma coisa nesse sentido, né? É Elizabeth, né? É, Elizabeth. Eu tô precisando de óculos, tá tão pequenininho os nomes aqui.
Elizabeth, eu estou aqui para vender o curso, mas você está pedindo praticamente. Eu faço leitura crítica há muito tempo, eu fiz muito para editora, e de uns anos para cá eu tenho feito mais para autores. O Cláudio sabe bem, porque ele me procurou recentemente para fazer leitura crítica. O que eu faço é assim, eu falo, manda o teu livro para mim, que eu vou lendo o livro, eu vou marcando no livro inteiro. Não há uma correção, porque se eu estou fazendo a leitura crítica, o livro ainda vai ser mexido, então não faz tanto sentido a correção gramatical. Mas conforme eu vou lendo, eu vou corrigindo os erros que me aparecerem e tal, e vou comentando. Isso aqui está meio esquisito, essa passagem eu não entendi. Isso aqui está despadronizado. Esse capítulo está chato. Esse capítulo, você não acha que dava para emendar nesse? Ou esse capítulo não é melhor dividir em dois? Quer dizer, eu faço uma leitura e vou marcando no texto inteiro. No texto, correções, sugestões, observações, comentários. O Cláudio vai receber em breve o livro dele que eu estou lendo ainda e ver como. Mas eu marco o texto inteiro, com uma preparação de texto. E depois eu entrego isso junto com o parecer, pontos positivos, pontos negativos, se eu gostei do livro, por que eu não gostei ou não. E daí, com essa leitura, como ele tem, o autor tem esse documento todo marcado, quando eu falo, olha, o teu livro está muito pesado nos adjetivos, repete muito palavra, não sei o quê, não adianta só dar o parecer, o teu livro está muito repetitivo. Como eu entrego o arquivo inteiro marcado, a pessoa vê, olha, está repetitivo mesmo, olha quantas vezes você usou essa palavra, olha a quantidade de gerúndios que tem, olha, entendeu? Eu entrego esse parecer, a pessoa consegue ver no documento que ela escreveu todos os problemas. Mas agora eu já estou Aí é muito uma questão de estilo, né? A minha preocupação é em relação à forma, sabe? A maneira como é que você pensa seu leitor e construiu sua obra, sabe? Eu fico assim muito preocupada com isso, mas eu estou entendendo o seu ponto de vista, porque essa correção estilística de correção, eu que sou professora de português, aposentada, aí já tem aquela, né, preocupação, às vezes a leitura em voz alta para ver essas coisas, mas a forma. Então, não, mas mas como eu falei, eu não sou um revisor, até porque o livro da leitura crítica ele não está na fase de revisão ainda. Quando o livro chega para a leitura crítica, ele ainda vai ser mexido pelo autor. Então, não faz sentido você pagar por uma revisão. A revisão é a última coisa que deve ser feita quando o livro vai ser publicado. Então, não é uma revisão, é uma preparação de texto. Preparação de texto pode entrar correções de coisas que estão erradas gramaticalmente, mas não só. Tem vícios de linguagem que pode passar, ou tem, por exemplo, uma mãe perdeu o filho, está procurando o filho desapareceu, e ela fala, oi, vamos ajudar a procurar meu filho? Você está falando, está meio estranho o tom da mãe, a mãe não estaria mais preocupada, a mãe não estaria mais chorosa, quer dizer, são esse tipo de coisa que eu marco no livro, entendeu? Eu posso marcar eventualmente correções mesmo, gramaticais, porque me saltou o olho, eu estou lendo, estou marcando em algum lugar, mas o principal da preparação de texto, que é esse trabalho, é falar assim, olha, você está repetindo muito essa palavra, isso não é um erro, mas está repetindo. Ou, olha, esse personagem, páginas atrás ele falava dessa forma, agora está falando de outra, não está meio estranho? Ou, esse personagem acabou de perder a mãe morreu, você não acha que é muito rápido? Então é isso que eu faço, é isso que uma leitura crítica faz, entendeu? E depois dá o parecer final com pontos positivos, negativos e tal, e se acha pertinente para publicação hoje em dia, se acha que as editoras estariam interessadas nesse tipo de livro, mas isso é uma leitura crítica. Mas eu já estou aqui entrando é uma outra seara. Esse trabalho que eu faço é um outro trabalho. Você pode me mandar uma mensagem, uma DM, e para eu fazer, eu te passo um orçamento sem compromisso, te passo um prazo, te passo um orçamento, que nem que eu passei para o Cláudio, mas isso é outro trabalho, não entra na oficina. Ok, entendi. A minha preocupação é muito essa, porque eu também escrevo e estou com um livro aí na Berlinda, mas que eu, assim, é a questão de como contar a história, né?
a trama, digamos assim, né? Porque isso Eu, que é o fundamental, né? Na criatividade. eu acho que sua dúvida assim, é como contar a história, acho que o curso é muito válido, porque eu acho principalmente a primeira aula, eu penso assim, ó, como que transformar a sua história, o teu Num tema, livro. como um Não tema, entendi. uma preocupação de vida pode virar um livro. Se você já tem uma história, um livro, e fala, nossa, eu quero avaliar se esse livro, manda para mim, eu faço um orçamento, te passo. Se você já tem um livro e tal, e você fala, moça, mas como que eu encontro uma editora? Como que, você acha que o teu livro está bem encaminhado, mas aí também acho que vale o curso, porque aí é isso. O que eu faço com o livro agora? Como eu encontro uma Entendi. editora? Esclareceu bastante coisa. Acho que é isso. A gente vai trocando, né? Que mais? Que mais? E você vai falar sobre agências literárias, assim, tipo, mandar o texto para uma agência, como que essa agência vai receber seu livro, qual que são as Vou, condições, né, para essa Isso agência. é o tema da segunda aula também. É uma coisa que me perguntam muito. Eu não tenho agente faz uns 3 anos. Eu tive agente muitos anos. Eu tive uma agente fora do Brasil. Eu tinha um agente que era agente do Saramago, era a mesma agente do Saramago. Fiquei muitos anos com a Lúcia Riff, que é a maior agente também do Brasil e tal. Eu tenho as minhas questões com a agente, mas é isso. Eu vou dividir com vocês o que um agente pode, o que um agente geralmente faz, o que a gente não faz, se vale a pena ter um agente ou não. É uma dúvida que muitos escritores, inclusive, que têm agente, têm, assim, vale a pena eu ter um agente? Eu fiquei anos com a Lúcia Riff pensando, vale a pena eu ter essa agente? Até que eu decidi que não valia mais a pena e estou há uns anos sem agente. Quem me agencia agora é a Companhia das Letras. Se eu tenho vendas de direito para cinema e tal, preciso de alguém que trabalhe com contratos e tal, eu mando para a editora e eles negociam e ganham uma porcentagem. Mas a gente vai falar nisso também, sobre negociar a porcentagem, quanto que uma editora ganha, quanto uma agente ganha, se você paga um agente ou se o agente ganha porcentagem. Tudo essas questões práticas a gente fala no curso. Certo. Ok. Eu divido essas coisas com vocês, porque, como eu falei, eu comecei a publicar. Meu primeiro livro foi premiado em 2002. Então, são 22 anos. Eu publiquei 13 livros de lá para cá, né? Eu publiquei 5 livros com a Record, eu publiquei 3 com a Companhia das Letras, que são os livros mais recentes. Eu publiquei um livro infantil pela Melhoramentos. Eu tenho um livro infantil que eu coloquei no Kindle, no KDP, que eu fiz essa experiência, que eu nunca tinha tido. Então, eu tenho essa experiência também de fazer autopublicação pela Amazon, apesar de não ser uma autopublicação física. Eu publiquei meu primeiro livro com uma editora pequena, porque eu ganhei um concurso. Eu tenho livro publicado fora do Brasil, na Espanha, na Sérvia, na Itália, em Portugal. Então, ao longo desses 20 anos, 20 e poucos anos, eu peguei a experiência de muitos, né, de 13 livros que eu falei, teve de tudo, livro que foi sucesso, livro que foi vendido livro que foi leitura de vestibular, livro que foi vendido para o governo, livro que foi adotado em escola. Então, eu acho que eu tenho uma experiência bem diversa, e a experiência que eu não tenho, que as pessoas, né, os alunos me perguntam, coisas que eu não fiz, eu sempre vou atrás de quem tem essa experiência, até porque eu formei muitos amigos nesses anos, tal. Então, acho que eu tenho bastante coisa para dividir com vocês. Beleza. Maravilha, Santiago. Isso? Hoje é mais curtinho, mas o curso tem 2 horas, viu, gente? Cada aula tem 2 horas. Eu não sei muito como funciona no Astrolab, mas os meus cursos sempre acabam estendendo um pouquinho, porque a gente fica respondendo dúvidas dos alunos e tal. Depende também de vocês, do interesse e tal. Mas vai ser eu gosto muito de dividir com vocês a experiência. E os meus alunos sempre curtem, então acho que vai ser bacana. Eu fiquei bem contente com o convite da Astrolab. Eu não ia dar curso esse ano, porque eu já dei esse curso várias vezes, então eu falei, mas se eu soltar nas minhas redes sociais, eu tinha pessoas que me seguem, que queriam fazer, a maioria já fez,
Mas aí o Astrolab acho que chega em outras pessoas que eu não chego, e também tem facilidade de pagamento, né? Dá para pagar com cartão, tem desconto e tal. Acho que é mais barato do que o curso que eu dei o ano passado, por exemplo. Então acho que tem várias facilidades para vocês. Espero vocês lá em março. Chequem as redes aí do Astrolábio para ver que é tranquilíssimo. E quem tiver livro para me mandar também, quem quiser fazer junto com o curso e mandar o livro para eu ir lendo, fazendo leitura crítica, pode ir mandando. No momento eu estou fazendo a do Cláudio, mas eu já estou quase terminando. Então vai abrir espaço na agenda. Só a última pergunta, o Pablo quer fazer uma pergunta. Boa noite. Não, é que eu fiquei curioso quando você disse que tem questões com agenciamento, porque eu já tenho livros publicados também, mas já também tomei calote de editora que some, desaparece, não responde mais, e aí já não sei mais o que fazer, porque a pessoa simplesmente sumiu e não prestou contas. Então, aí a figura do agenciamento me parece que poderia também ajudar em situações assim também, né? Mas aí, ao mesmo tempo, você diz que tem questões com agenciamento. Poderia e deveria ajudar, mas é o que eu falei no começo do curso, e eu já estou percebendo que vai acontecer novamente. Vou contar histórias reais que aconteceram comigo, experiências que eu tenho com agentes conhecidas, para vocês verem como que funciona realmente. Se a aula vai ser gravada, eu vou falar, olha, a Lúcia Giff, mas vou trocar os nomes para poder contar experiências reais que eu tenho com a gente, que deveriam fazer esse trabalho, mas não fazem. Mas, não, brincando, eu sempre conto, assim, eu sempre dou a real, assim, olha, a editora paga tanto, a gente fez tanto. Porque eu acho que é isso, fica aquela coisa de não se fala, não vamos falar, porque vou me queimar no meio, vou me queimar com a gente e tal. Mas eu acho que esses custos é para dar, troca de experiência real. Olha, a editora tal é caloteira mesmo, a agente tal não é confiável. Eu sempre acabo falando demais, mas enfim, mas é tudo real, é tudo experiências reais. Ok, muito É bom. isso? É isso, obrigada, Santiago. Obrigado. Nos vemos em março, hein? Quero ver vocês todos em março na Astrolábio. Ok. E amanhã Obrigada. já está no YouTube. Amanhã a aula já vai estar no YouTube. Bacana. Obrigadão. Obrigada. Então, até amanhã, então. Tchau.